Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Mais um vídeo dedicado às meditações de Marco Aurélio e chegamos à última nota ou última entrada ou ainda último capítulo do livro segundo das Meditações. É uma passagem belíssima que tem algo de poético. Eu espero que minha exposição destas palavras, destas ideias, esteja à altura da inspiração que moveu Marco Aurélio a redigir algo tão bonito. Espero de fato estar à altura aqui na minha explicação. Vamos ler esta nota na tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, tradução esta que vocês podem acompanhar pela descrição. Então vejamos o que diz Marco Aurélio na última entrada do livro segundo. 17. A duração da vida humana é um ponto imperceptível na imensidade do tempo. O sopro vital, um fluxo e refluxo. As sensações, trevas. A matéria de que se compõe o corpo, uma presa para a corrupção. A alma, um turbilhão. A sorte, um enigma. A reputação, opinião cega. Em resumo, o corpo do homem, pela sua instabilidade, é semelhante à água. Sua alma, sonho e fumo. Sua vida, um combate ou uma passagem por terra estranha. Sua glória póstuma, esquecimento. O que poderá, pois, servir-nos de guia e amparo? Só uma coisa, a filosofia. E a verdadeira filosofia consiste, e aqui eu ponho um nisto, para ficar com uma dicção compreensível hoje. E a verdadeira filosofia consiste nisto, em conseguirmos que a nossa força interior se conserve ao abrigo de ultrajes, inalterável, superior a prazeres e penas, em não nos abandonarmos ao acaso, nem procedermos com falsidade ou velhacaria, em não nos importarmos com o que os outros fazem ou deixam de fazer, em aceitarmos os acontecimentos e o destino como procedendo de onde procedemos, e, sobretudo, em esperar a morte com serenidade, vendo nela apenas a dissolução dos elementos que constituem cada ser. E se para os próprios elementos a sua constante transformação não é nociva, por que razão havemos de temer a transformação e dissolução universais? É isso apenas um fenômeno natural. E os fenômenos naturais nunca são um mal. Belíssima passagem, um belo elogio à filosofia, um belo panegírico da filosofia, tal qual era concebida no estoicismo e outras filosofias mais práticas. E aqui nós vemos que a ideia desta filosofia, a filosofia que Marco Aurélio professava, pelo menos de si para si, é justamente educar-se a si próprio, procurando fazer com que essa educação se impregne da melhor maneira possível, da máxima maneira possível, nos seus próprios atos, que sua conduta seja retificada a cada momento. E o resultado desta retificação é uma espécie de serenidade, uma espécie de tranquilidade, porque o indivíduo está dando o melhor de si, o máximo de si. A duração da vida humana é um ponto imperceptível na imensidade do tempo. De fato, existe um tempo que é ou infinito ou praticamente infinito. Imaginem aí, hoje nós sabemos que o nosso universo tem mais de 20 bilhões de anos. Nossa vida não é nada, não dura nada. Precisamos saber disso, precisamos ter isso presente a nosso espírito a todo momento. Nosso sopro vital, nosso espírito, aquilo que nos mantém vivos, né? Esse oxigênio que entra e esses gases que saem, esse sopro vital é um fluxo e refluxo. Já comentei aqui a questão do oxigênio, que talvez fosse interessante para um tipo de reflexão estoicamente inspirado. As sensações são trevas.
a matéria de que se compõe o corpo uma presa para a corrupção. Corrupção no sentido antigo do termo, isto é, o apodrecimento, né? A palavra corruptio, em latim, primeiro designa o apodrecimento das carnes. Posteriormente é que se usa num sentido metafórico e moral, como uma espécie de chaga ética e social. Então o nosso corpo apodrece muito rapidamente, e mesmo que nós lutemos contra isso, a coisa acaba acontecendo, e muitas vezes, né, isso acontece enquanto estamos vivos, né, se não tomamos cuidado com certa parte do corpo. Então, esses elementos, essas substâncias, esses micróbios que atuam contra o nosso corpo, de fato, têm muita força. A alma é um turbilhão, um rodopio, né? Então, essa interioridade às vezes parece algo que ferve ou algo que se move de maneira espiralada, algo sem muita constância. A sorte, um enigma, né? O destino é um enigma. O que nos acontecerá? Por que as coisas acontecem? Tudo isso nos intriga intelectualmente. A reputação, opinião cega. A reputação, em termos estritamente estoicos, está nas mãos dos outros. É evidente que certos atos, certas condutas, tendencialmente produzem uma opinião melhor nos nossos semelhantes, mas ainda assim ninguém está totalmente ao abrigo de uma mudança brusca na sua própria reputação, ninguém está ao abrigo de calúnias, ninguém está ao abrigo de grandes ou pequenos mal-entendidos, etc, etc. Então tudo isso depende da opinião dos outros, e essa opinião também muda, né? Em resumo, o corpo do ser humano, pela sua instabilidade, é semelhante à água. Então ele não tem nenhum tipo de estabilidade, ele não tem nenhum tipo de fixidez. E vejam que aqui se usa corpo do ser humano e se coloca a alma como parte do corpo do ser humano, porque a alma é vista no estoicismo como uma parte material mais sutil, né, que se desprende do corpo quando há o passamento, quando há a morte. Sua alma, sonho e fumo, sonho e fumaça. A alma acaba se desfazendo, né? Então o corpo e a alma são aqui colocados lado a lado como coisas próximas, né? Como coisas materiais. Sua vida é um combate ou uma passagem por terra estranha. Este é o trecho que eu acho mais bonito da passagem. A vida é combate ou uma passagem por terra estranha, tendo em vista ainda que é possivelmente uma referência aos dois grandes poemas da Grécia. Porque existe a Ilíada, que é a história de um combate do 10º ano da guerra de gregos contra troianos, e a Odisseia, que de fato é a história de uma viagem por terra estranha feita por Odisseu, até que ele conseguiu voltar para os braços de Penélope em Ítaca. Então, a vida ou é uma Ilíada ou é uma Odisseia. Talvez a Ilíada seja os dois, um combate, uma guerra e uma viagem por terra estranha. Eu gosto muito deste trecho, é muito bonito. Sua glória póstuma que pode ter um ser humano, é esquecimento, porque dura um tempo, mas depois tudo se esvai, tudo vira fumaça. O que poderá, pois, servir-nos de guia e amparo? Diante desta constatação, da constatação desta realidade que é dura, que é difícil, que mostra que tudo é instabilidade, o que é que nos pode servir de guia, de amparo, de escora? Só uma coisa, a filosofia. A filosofia tal como ele a compreendia, concebia. E aqui ele vai explicar o que é a verdadeira filosofia. Não é uma mera especulação, não é um mero assunto, não é um mero discurso. E a verdadeira filosofia consiste nisto, em conseguirmos que a nossa força interior se conserve ao abrigo de ultrajes, inalterável, superior a prazeres e penas. Então, nossa força interior, nossa interioridade, por assim dizer, deve fazer um esforço
para se tornar o mais independente possível, à medida que o tempo passa, das circunstâncias exteriores, dos ultrajes e também dos elogios. Nem ultrajes nem elogios são coisas interiormente gestadas, estão fora. O indivíduo, se quer florescer, se quer ser feliz, se quer melhorar, deve reconhecer esta distância. Então, superior a prazeres e penas. É o ideal do sábio estoico, né? Vejam, a filosofia estoica aqui colocada como algo eminentemente prático. Essa filosofia produz esses frutos, esses efeitos. Em não nos abandonarmos ao acaso, nem procedermos com falsidade ou velhacaria. Aqui ele retoma algo da entrada 16. Proceder com falsidade ou velhacaria é uma das maneiras pelas quais a alma se degrada ou se ultraja a si mesma. É o número 4 da entrada anterior. E abandonar-se ao acaso é algo que pode ser mais ou menos identificado com a quinta condição ruim da entrada anterior, né? Aquela ideia de uma liberdade que, na verdade, dá no ócio ou dá num tipo de improdutividade e mesmo de desespero, de falta de perspectivas, etc. Em não nos importarmos com o que os outros fazem ou deixam de fazer, o que é muito difícil, porque em geral estamos sempre olhando para as almas dos outros, utilizando aqui um modo de dizer do próprio Marco Aurélio, né? Então, o que eles fazem é responsabilidade deles, né? Não é nosso encargo viver por essas pessoas. Em aceitarmos os acontecimentos e o destino como procedendo de onde procedemos. Tudo que sucede para nós, por mais terrível, duro, trágico que seja, é algo que vem da mesma fonte que gerou nossa vida, isto é, dos deuses, dessa inteligência cósmica, etc, etc. Então, o que nos gerou a vida também gera essas circunstâncias que podem tornar nossa vida mais difícil. É necessário reconhecer isso como vindo da mesma fonte e, portanto, não ter a hostilidade a essas coisas, não se revoltar com isso, o que também nem sempre é tarefa das mais fáceis. E, sobretudo, principalmente, acima de tudo, em esperar a morte com serenidade. Certo? Não é não agir, não é ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, para citar Raul Seixas. Não, é agir, ser ativo, ser produtivo, ser útil, procurar ser virtuoso, etc, etc. Porém, saber que a morte chegará. Não se enganar a esse sentido, né? Vendo nela apenas a dissolução dos elementos que constituem cada ser. O que é a morte? A dissolução da matéria da qual somos feitos. É isto a morte. É isto a morte. Essa morte é demandada pela natureza universal. E se para os próprios elementos a sua constante transformação não é nociva, então, para os elementos, a transformação é a sua própria dinâmica, é algo a que estão sujeitos. Nenhum elemento, digamos assim, reclama do fato de estar sendo modificado, de estar sendo transformado. E nós somos, de certo modo, elementos do cosmos. E, assim como esses elementos não se queixam, nós também não deveríamos nos queixar do fato de sermos mortais e de nos transformarmos. Por que razão havemos de temer a transformação e dissolução universais se se trata de um fenômeno natural? Como Marco Aurélio já disse, apenas as crianças temem os fenômenos naturais. Mas diante da morte, quase todos nós somos crianças. É isso apenas um fenômeno natural. A morte, a dissolução, essa dispersão da nossa matéria em meio ao resto da matéria que compõe o cosmos. E os fenômenos naturais nunca são um mal. Aqui é uma espécie de dogma estoico, né, de princípio do qual eles não abrem mão. Então os fenômenos naturais não são um mal, não podem ser vistos como um mal. Por trás daquele pessimismo que se nota na primeira parte desta última
desta última entrada, nós vemos um otimismo muito paradoxal que se afirma aqui no fim, quando se diz que os fenômenos naturais nunca são um mal. É uma passagem belíssima, né? Muito importante. Aqui eu volto sempre. Eu uso uma edição muito antiga, intitulada Pensamentos de Marco Aurélio, com a tradução de Dona Virgínia de Castro, e a pessoa que foi o proprietário ou proprietária desta obra escreveu do lado da entrada de número 17. Importante, porque de fato é importante, é muito bonito e é muito inspirador pensar em cada um desses termos, né? O que nós somos, o que é a vida humana, né? Essa ideia de uma vida humana entre combate e viagem em terra estranha. É muito bonito, é muito interessante. A Ilíada e a Odisseia como fontes de concepção existencial. Muito interessante. De fato, uma belíssima passagem, um belo fecho para o livro segundo das Meditações, e há uma pequena observação. Aqui eu coloco a tradução de Seabra, essas coisas em Carnuto, escrito em Carnuto, que é uma cidade da Panônia, e também nós não sabemos, a exemplo do que tinha acontecido entre o livro primeiro e o livro segundo, se isto é algo que está no final do livro segundo ou no início do livro terceiro. Então nós não sabemos se o que vem a partir de agora foi escrito nessa cidade, Carnuto, uma cidade da Panônia, né, onde Marco Aurélio se demorou por várias vezes nas suas expedições contra os germânicos. Ele passou por lá várias vezes, teve algumas estadas ali, de modo que não é possível identificar no tempo exatamente quando teria sido escrito ou esta nota ou a seguinte, mas o fato é que estas notas, muitas delas foram escritas no meio do campo de batalha, o que é muito curioso, né? Alguém que, ao final de um dia, depois de ter visto a morte de tantas pessoas, se sentava para se lembrar dos princípios. E vejam o que é absolutamente sensacional entre os estoicos: eles nunca maldisseram a vida. Isso é sensacional. Mesmo com todas as dificuldades com as quais eles se defrontaram, e a vida no Império Romano era muitíssimo mais dura do que a nossa, eles nunca maldisseram a vida. Eles sempre aceitaram o que a vida lhes dava, por mais duro, por mais trágico, por mais cheio de desgraça que fosse. E isso eu acho uma atitude impressionante, que pode nos ensinar alguma coisa hoje, nós que vivemos, na verdade, embotados, nós que vivemos desgastados, numa espécie de marasmo que se auto-renova todos os dias, né? Eu acho que aquele mundo antigo era um ambiente no qual a dor era algo mais temível do que acaba sendo hoje. A dor fazia mais parte da vida do que faz hoje. Hoje nós temos analgésicos, nós temos uma série de modos de fugir à dor. Mas o que se tornou problemático numa sociedade opulenta como a nossa são os prazeres. E os prazeres vão criando indivíduos saciados. Muitas vezes os jovens entram na idade adulta saciados, sem vontade, sem ambição, sem desejo, sem uma abertura para o mundo. Então, se o grande problema daquele mundo romano talvez fosse o sofrimento, a dor, a crueza daquela vida, o grande problema do nosso mundo, e princípios estoicos podem nos ajudar com isso, é o excesso de prazeres, o excesso de gratificação, o excesso de cantos de sereia. E tudo isso nos sacia, nos leva a uma espécie de fastio. E me parece que entradas como esta nos dão algo em que pensar muito profundo. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Até a próxima. Nós entraremos no livro terceiro a partir do próximo vídeo. Um abraço. Tchau.